Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, uma das grandes questões que é colocada nesse debate da autonomia do Banco Central, colocado pelo relator e por aqueles que defendem, aqueles que falam da interferência da política na decisão, nas decisões que são tomadas pelo Banco Central. Esse é o grande argumento que é colocado em torno dessa questão da privatização, da autonomia do Banco Central. O PSB apresentou uma proposta de emenda que visa garantir, ao menos, que 4 diretores dos 8 diretores que compõem o Banco Central sejam servidores de carreira, ou seja do próprio quadro do Banco Central. Com isso, nós desejamos proteger a diretoria das pressões, como são colocadas aqui pelo relator, da política partidária, quando você reduz o espaço a ser ocupado por membros oriundos do setor financeiro. Essa é que é a grande preocupação do nosso partido. O que a gente tem visto historicamente no Banco Central é esse vai e vem entre aqueles que ocupam diretorias de banco privados e que depois são selecionados para ocupar a função em postos estratégicos do Banco Central, muitas vezes, ou quase sempre, assimilam e incorporam informações importantes e estratégicas que têm consequências diretas na vida da população brasileira, por tudo que representa o papel do Banco Central, como coordenador da política monetária, como quem toma conta da política cambial, as consequências que isso tem na vida e nos entes da própria federação, quando ele mexe também na própria política fiscal e, claro, na condução da política econômica. Essas pessoas vêm do privado, passam pelo público, tomam decisões e depois essas decisões têm consequência, deputado Marcelo, na vida das pessoas. Então, a nossa proposta, e aqui eu quero falar para aqueles que, inclusive, daqui a pouco vão vir para cá para defender a reforma administrativa, né? E nesse debate da reforma administrativa, vem sempre, e é o papel nosso aqui defender, a defesa do Estado brasileiro. O Banco Central é um órgão do Estado brasileiro. Então, nós precisamos proteger também o Banco Central dessa interferência. E não tem a melhor forma de proteger essa interferência, senão valorizando aqueles que fazem parte da brilhante carreira do Banco Central. Se tem um consenso entre todos que operam o Banco Central, é que os servidores de carreira do Banco Central são servidores extremamente qualificados e comprometidos com o Brasil. Então é a oportunidade desses que defendem a não interferência política no Banco Central agora, de fato mostrar na sua atitude que querem que isso de fato não aconteça. E um caminho disso é simplesmente a gente proteger isso e dizendo, metade da diretoria do Banco Central será exclusivamente ocupada por servidores de carreira do próprio Banco Central. Então o PSB pede o apoio a essa emenda por entender que ela é uma política até de redução de danos. Nós apresentamos muitas outras emendas. Infelizmente, o relator, deputado Silvio Costa Filho, não teve a sensibilidade de incorporar as contribuições que foram dadas pela oposição como uma contribuição, um debate que não foi possível ser feito nesta casa. O Congresso abre mão de fazer aqui o seu papel, de aprimorar uma proposta que está sendo discutida a toque de caixa, que não foi discutida aqui nem com a sociedade brasileira. Obrigado,